Pessoal, estou aqui com Adriano Paranaíba, diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil, uma das primeiras pessoas que eu conheci que falam de escola austríaca no Brasil, uma pessoa muito relevante nesse meio. E no vídeo de hoje a gente vai falar 5 provas de que a escola austríaca é superior às demais escolas de economia. Então seja muito bem-vindo ao canal, professor. Ó, só responsabilidade, hein? Já jogou 2 responsabilidades na minha mão, mas muito bom, vai ser legal, vamos bater esse papo aí. A primeira prova é a crítica aos socialistas. Eu acho que só aí os austríacos já merecem muitos créditos, né? Porque bater em socialista é sempre bom. Um dia sem irritar os comunas é um dia perdido. E aliás, comenta um pouco sobre quais foram as principais críticas em relação ao socialismo. A gente estava até falando sobre o problema do conhecimento, que é uma coisa que Hayek trouxe muito, esse problema de que o conhecimento ele é disperso e, portanto, não pode estar nas mãos de um planejador central. Então, se puder comentar um pouco a respeito dessa crítica. Primeiro ponto que eu acho que é legal, Nanda, a gente entender é que existem várias escolas do pensamento liberal, né? A gente fala assim de liberalismo, principalmente na economia, tem várias escolas. Mas a grande parte das escolas, esse é um primeiro grande diferencial da escola austríaca nesse ponto, que é, a gente não fica preocupado em passar pano não, entendeu? Muitas escolas ficam assim, a gente, né, poderia buscar uma solução, né, e dar um jeito de compatibilizar coisas boas, né, que cada pensamento traz. E a escola austríaca já se separa das outras escolas já nesse ponto, né? O próprio Mises fala que não é que o socialismo deu errado, o socialismo ele é errado. Então é uma coisa muito comum entre os pessoal da escola austríaca de não ter esse meio termo. Olha, o socialismo é ruim, ele deu errado, ele gerou fome, ele gerou miséria. Nós não tivemos nenhum caso de socialismo que foi bem sucedido. Então essa é uma questão importante da escola austríaca do seu posicionamento, que já é diferente das outras escolas. Na questão mais metodológica, a escola austríaca também ela é superior às outras escolas de criticar o socialismo, porque o próprio Mises desenvolveu, né? O Mises e o Hayek são as duas grandes metodologias de análise do socialismo. O Hayek, como você falou muito bem, da crítica ali usando a questão do conhecimento, até tem uns cabeça de vento hoje em dia que tá falando assim que, com inteligência artificial, poder computacional vai resolver o problema do conhecimento. Não vai, porque quanto mais você aumenta o poder computacional, você aumenta numa proporção muito maior, numa escala até mais que logarítmica, de que vai ter mais informação sendo gerada para ser processada, né? Então vamos pegar 10 anos atrás. Quanto de informação você colocava na internet sua do seu dia a dia? Hoje, a quantidade de informação que você coloca, o seu celular sabe quantos passos você está dando, ele sabe que hora que sua frequência cardíaca. Então imagina, o poder computacional ele também aumenta, mas uma proporção muito maior o volume de informação para a gente dizer que um planejamento central vai conseguir pensar em tudo. E o Mises com o cálculo econômico do socialismo, né, pessoal? O velhinho merecia, né, em um monte de coisa, eu acho que ele merecia prêmio Nobel, mas no cálculo econômico do socialismo, até existe uma corrente entre os socialistas que agradece o Mises porque realmente achou um defeito para eles correrem atrás e eles acham e tal. Então, assim, o cálculo econômico do socialismo do Mises mostrar que é pela falta de propriedade privada e transmissão de preço que o socialismo dá errado, também é um ponto muito significativo que muitos economistas que até nem são da escola austríaca usam esses mecanismos. Sobre esse problema do conhecimento, até um livro de referência para quem quiser se aprofundar é esse aqui, Os Erros Fatais do Socialismo. Esse aqui foi o último livro que Hayek escreveu. E por que erros fatais do socialismo? O Hayek chamava de arrogância fatal essa ideia de que o Estado acha que sabe resolver todos os problemas da humanidade. Então a gente até escuta coisas como, não, porque o governo define quais são as empresas estratégicas, o que é melhor para a humanidade, o que é melhor para as pessoas. Então Hayek chamava isso de arrogância fatal. A gente vai colocar algumas referências de livros aqui que vocês sempre me pedem e acho que é bem interessante. Aí, como prova número 2 também de que a escola austríaca é superior às outras escolas de economia em relação ao uso de modelos matemáticos. Tem muita gente que fala assim, os austríacos não gostam de matemática, os austríacos não sabem matemática, né? Essa é uma crítica entre aspas, né? Porque não tem validade isso, uma vez que a economia ela é resultante da ação humana, e a ação humana é subjetiva, individual e subjetiva. Então comenta um pouco sobre o uso
uso da matemática, como os austríacos enxergam o uso da matemática. Vamos lá, né? Esse é um dos melhores pontos que eu gosto de discutir, porque é isso. O pessoal fala assim, austríaco não faz conta, austríaco não tem matemática. Aí eu já falo pra lá procurar na nossa revista acadêmica, nossa revista Mises tem muito artigo que usa até mesmo econometria. A economia chegou a um momento da história da ciência que os economistas se apequenaram e se transformaram em só matemáticos. Então o problema não é a matemática. O problema é achar que economia é matemática. Que para eu explicar comportamento de pessoas, de consumidores, eu preciso de uma função, né? E eu colocar um monte de variáveis, isso vai conseguir. Não, o ser humano ele é movido por variáveis relacionadas à psicologia, relacionadas à própria sociologia, a parte do direito, a parte comportamental. Então, assim, o problema é que chegou um momento da história econômica que os economistas, eu vou ser bastante sincero, se acovardaram porque eles não quiseram brigar pela sociologia. O correto era a sociologia, né? Se a gente pega, por exemplo, o Hayek, o Mises, esses caras mais antigos, o doutorado deles era de ciência política, que era o quê? Era como se fosse um doutorado de economia, direito e sociologia. Era esse o doutorado que tinha antigamente. E aí, quando a ciência foi fragmentando as áreas de conhecimento, a economia perdeu as discussões sociológicas para a sociologia e se apequenou na matemática, né? Então, falar que economia é só estudar um modelo matemático tá errado. Dá para usar modelo matemático? Dá, mas não só o modelo matemático. E não para prever também, né? Isso. Essa é a diferença. Pois é. Aí isso desencadeia esse segundo problema. O que é? Se eu só tenho um modelo matemático para usar, se eu acho que a minha ciência é um modelo matemático, para que serve um modelo matemático? Como é que a gente pode evoluir um modelo matemático? Fazendo previsão do futuro. Então, esse é o problema. Então, não tem problema nenhum usar conta. É até interessante que a gente busque áreas de conhecimento que converse com a escola austríaca para mostrar que a escola austríaca... E tem acontecido, eu mesmo, minha área de... Quem olhar meu currículo e tal, vai ver que minha área de discussão é transportes, mobilidade urbana, né? E dá para usar a escola austríaca junto com uma discussão de como é que funciona a cidade, como é que a gente pode pensar em cidades melhores. Uma coisa que hoje está entregue na mão, né, da matemática lá dos engenheiros que acham que é só planejar, a casa vai ficar aqui, você vai morar aqui, seu prédio vai ficar aqui e tal, e tá dando errado. Então aí tem um outro ponto, né? Se tivesse dando certo, eu bati a mão no peito e falei assim, tudo bem, os economistas acertaram, os austríacos que estão errados. Mas tá dando errado o modelo dos caras. Pega a previsão que o pessoal faz de mercado de quanto que vai dar o PIB até o final do ano. Nossa, eles vão dólar, errando, então? Eles vão errando até chegar no fim do ano, que aí consegue acertar. Claro, porque já é amanhã, já tem os dados todos. Então, assim, os caras ficam brincando de fazer umas previsões, né? Não dá pra levar a sério, pessoal. Aí, falando aqui um pouco da continuidade dos trabalhos, né? Então, o Mises, que foi um dos principais expoentes, e depois o Hayek e o Rothbard, que continuaram com os trabalhos do Mises. Aí, até, pessoal, vou mostrar aqui o livro do Adriano, comenta um pouco sobre essa continuidade e o seu livro também. Claro. Em relação ao que o Rothbard fez, as contribuições que ele deu para a escola austríaca. Sim. Posso dar um passinho atrás? A gente, assim, eu acho que é também muito importante a gente ver os caras que vieram antes do Mises, que deram todo esse fundamento, né? Você tem o Menger, o Bumbaver, o próprio Wieser. Então, assim, você tem a escola austríaca, ela foi fundamentada, é a escola de atuação mais longeva que a gente tem hoje, a escola austríaca. Os fundamentos do Menger, todos os austríacos, a gente discorda em algumas coisas, mas o interessante é que os fundamentos teóricos, todos nós usamos esses fundamentos, e o Mises foi um cara realmente muito importante para essa divulgação, né? Esse negócio deles saírem também da Europa, por causa da Alemanha nazista, irem para os Estados Unidos, irem para outros lugares do mundo, ajudou a divulgar. E aí o Mises indo para os Estados Unidos acabou influenciando muita gente no momento que a economia estava crescendo muito, o pensamento econômico nos Estados Unidos, né? Então ele é contemporâneo do surgimento da escola de Chicago, da escola, de outras escolas, o Williamson, Coase, esses caras são tudo meio que contemporâneos, né? Essas demais escolas. E aí do Mises a gente vai ter um desdobramento de vários grandes nomes da economia. A gente fala muito do Rothbard, que é o mais famoso, porque o Rothbard foi um cara que ele fez algumas contribuições para as teorias do Mises, e aí o próprio Mises fez a revisão do livro dele e falou assim, não, realmente está errado, não, realmente você está certo, eu errei aqui em alguns pontos, né? Então o seu trabalho é bem legal, mas não é só Rothbard, né? A gente tem Salerno, a gente tem outros grandes nomes, professor Walter Bloch, Guido Husserl. Então, assim, dá para ficar um dia falando o nome de pessoas da atualidade, pessoas que você teve a oportunidade de conhecer na conferência escola, né? A gente estava comemorando os 50 anos da South Royal, que foi uma conferência que eles fizeram, né? Um tempo
tempo depois que o Mises morreu. Então, assim, você tem um desdobramento de muita gente discutindo escola austríaca. O Rothbard vai ter uma diferenciação que é bom em diferenciar, porque ele vai avançar não só nas teorias econômicas do Mises, mas ele vai avançar na discussão relacionada ao libertarianismo. Então, assim, muita gente confunde o libertarianismo com a escola austríaca. Tem muitos austríacos que não são libertários, mas todos os libertários que seguem a lógica do Rothbard, porque o libertarianismo é tão antigo quanto o liberalismo, então ele segue ali essa corrente da escola austríaca. Então essa é a grande contribuição do Rothbard, de trazer, além de crescimentos e contribuições para adicionar acertos na teoria do Mises, ele também faz essa questão da construção desse anarcocapitalismo, né, nesse libertarianismo que o pessoal hoje é tão divulgado. E falando em conferência, nós teremos agora, dia 9 de agosto, a conferência de escola austríaca aqui em São Paulo. Inclusive eu vou ter o privilégio, o prazer de palestrar. Fui convidada lá no Alabama pelo Adriano e pelo Sérgio. Então quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês garantirem o ingresso. Com desconto, hein? Tem um desconto. Ah, o link já vem com desconto. O link já vem com desconto, então não precisa aplicar cupom de desconto, já vem com um descontinho exclusivo aí da Nanda. Tem muita gente que acompanha o canal também. Na verdade, no começo do canal, eu comecei falando mais de investimentos, dessa parte de aplicação financeira, e isso também é uma das grandes contribuições dos austríacos, que é a teoria de ciclos. Então, através da teoria austríaca de ciclos econômicos, a gente consegue alocar diferentes classes de ativos a depender de cada estágio do ciclo. Até um cara que eu não tô com o livro dele, não, tô aqui, Murray Sabrin, ele tava lá nessa conferência do Alabama, e ele tem esse livro aqui que eu comprei, que fala sobre como você alocar diferentes classes de ativos a depender do ciclo econômico. E isso é uma contribuição muito grande dos austríacos, uma vez que os austríacos, eles afirmam que, na verdade, as recessões são causadas pelos bancos centrais, através da manipulação de juros. Então, o que você tem a dizer sobre a TASE, Adriano? É o outro prêmio Nobel que o Mises tinha que ter ganho, né? Porque o Mises, o primeiro paper dele sobre ciclos econômicos, né, vai ser justamente 1912 ali, quando ele faz o Theory of Money and Credit, onde ele faz esse desenho de entender que inflação, na verdade, não é aumento generado de preço. Inflação é impressão de dinheiro, é manipulação, aumento de M1, base monetária, aí, usem o termo que for, mas é jogar dinheiro na economia de forma artificial, créditos subsidiados que acabam gerando má alocação de fatores de produção. Então, tudo isso aí o Mises fala. O Hayek, ele vai melhorar no sentido de entendimento e de avanço disso, né? Num outro livro dele, que foi uma compilação de palestras que ele fez lá na London School of Economics, que ele fala, são várias sessões onde ele fala dessa questão, onde vai surgir aquela ideia do triângulo de Hayek, que a gente fala tanto quando a gente fala de TASE, né? E depois nós tivemos alguns autores, né? O professor Gerson, acho que é a obra mais famosa entre os austríacos, que ele faz um tratamento muito didático da TASE. Time and Money é o nome do livro dele. Tudo isso que eu tô falando aqui tem PDF de graça na internet, em inglês. Até no próprio site do Mises do Mises americano tem. Então esse livro do professor Garrison, ele é muito bom porque ele dá uma didática muito grande, ele usa conceitos da micro e da macroeconomia para você entender ali os ciclos econômicos, e aí fica muito interessante, porque você vai vendo, ele você consegue explicar a crise de 29, você consegue explicar a crise de 28, você consegue explicar 2008, né? Você consegue enxergar um monte de questões relacionadas a esse comportamento. A TASE é uma forma, aí você fala assim, então você está dizendo que os austríacos gostam de prever o futuro. Não, são probabilidades, né? Não é nem probabilidade. Ela fala assim, quando você faz essa manipulação, inversão de taxa de juros, a chance de dar um problema é muito grande, né? Não num período. O único cara que eu já vi, e você conheceu ele, é o professor Paul Silvick. Você conheceu ele lá Sim, ele coordenou o teu painel, né? Que você apresentou. Ele é um dos caras que tem uma tese de doutorado. A tese de doutorado dele é muito boa também. Onde ele fala, ele pega o histórico americano, da economia americana, e fala assim, toda vez que faz uma inversão de curva de juros, a taxa acerta em acho que é 4 a 6 meses, um negócio assim. Ele consegue meio que dizer assim um número de período que você pode esperar uma recessão, então isso muda como é que você vai alocar os seus fatores, como é que você vai alocar os seus investimentos, em cíclicos, não cíclicos, então assim, você vai mais para commodities, você vai mais para ouro, você vai para, né? Então tudo isso aí faz parte dessa análise da TASE. O que acontece?
pessoal, em momentos de recessão, geralmente são momentos que assim, as pessoas não tomam muito risco, então as ações em geral tendem a não performar tão bem, os bonds tendem a performar melhor, assim como o ouro. Entenda o seguinte, momentos recessivos as pessoas tendem a comprar mais ativos considerados seguros, é o chamado flight to quality. Então, isso tem tudo a ver com a teoria austríaca. Aí, passando aqui para a prova número 4 do porquê a escola austríaca é superior às demais. Professor, em relação à função empresarial, existe alguma outra escola de economia que abordou de forma tão profunda a função empresarial quanto a escola austríaca? Porque eu não conheço. Não tem. E esse é um ponto, Nanda, para o pessoal prestar muita atenção, que hoje, se você pega os economistas austríacos que estão com a melhor projeção acadêmica, são os austríacos que discutem empreendedorismo. Então, a própria discussão de empreendedorismo, os austríacos, como eles têm uma compreensão melhor do que é o papel do empreendedor, e os austríacos que eu falo, nós estamos falando de um pensamento empreendedor na escola austríaca, que começa antes da escola austríaca, que é com Cantillon, né? 30 anos de Adam Smith, ele já tinha essa visão empreendedora que os austríacos trabalharam muito bem. Eu mesmo estou fazendo meu pós-doutorado agora, numa discussão que envolve empreendedorismo, o professor vai lá e fala assim, olha, tem esse livro aqui que é importante você ler. Aí você pega o livro, começa a folhear, o cara está citando vários austríacos. Ele está citando lá o Nicola Foss, ele está lá citando o Peter Klein, ele está citando o Per Bailan, que são os nomes hoje que a gente tem discutindo empreendedorismo. A gente vai ver revistas de muito impacto acadêmico, que é a maior asneira que os ridículos economistas brasileiros, e agora eu vou focar muito economista brasileiro ridículo, medíocre academicamente, quer falar que a escola austríaca é ridícula na academia, é ridícula na academia do seu bairro lá, que você, né, de levantar peso, de academia. Porque se você pega hoje grandes journals com grande impacto, você sempre tem, né, você vai lá na base da Elsevier, ou você vai lá em outras grandes bases, você sempre tem austríaco publicando, e aonde os austríacos estão tendo uma adesão muito grande do mainstream é justamente na discussão de empreendedorismo. Aí, para fechar o último ponto que a gente separou, a questão da estrutura de capital. Muita gente, uma vez perguntaram na minha caixinha assim, qual que é a diferença dos austríacos para a escola de Chicago? E o Friedman até tem boas citações, até concorda em algumas coisas com a escola austríaca, mas a escola de Chicago não foi tão a fundo na questão de estrutura de capital, né? Por isso que eu gosto de puxar a questão do Menger e do Bumbauer, porque o Bumbauer é o cara que criou a teoria de capital, de estrutura de capital da escola austríaca, que dá fundamento para todos os austríacos que discutem a questão de capital, né? Então, o entendimento do capital, como a gente estuda nos roundabouts, então, assim, tem toda uma discussão que os austríacos conseguem fundamentar muito bem. Por isso que os austríacos, como tem uma fundamentação teórica muito boa, a gente consegue fazer axiomas, que é a crítica que a gente recebe, né? Os austríacos não gostam de fazer conta porque eles trabalham lá com os axiomas a priorísticos, por exemplo, né? Não, é porque a teoria possibilita você criar algumas discussões a priorísticas para dali você partir para a discussão, justamente por conta dessa fundamentação muito boa. Uma das melhores críticas que eu gosto de fazer ao Milton Friedman é uma coisa que eu escutei do meu professor querido Walter Block. Ele falou assim, Adriano, o cara escreve um livro chamado Liberdade para Escolher, mas ele me obriga a usar o dólar. Então, ele e manipula o dólar. O cara me dá liberdade de escolher, mas eu não posso usar o ouro, né? Então, assim, a teoria monetária do Chicago, por mais que eles são conhecidos como os monetaristas, eles são conhecidos como monetaristas porque justamente eles são os caras que tentam dar uma seriedade no processo de manipulação da moeda. Que no final das contas os caras estão estudando manipular a moeda, né? Que aí deixa de ser uma teoria de capital para virar uma teoria monetarista, de gerir dinheiro impresso pelo governo e não de você fazer uma gestão de efetivamente capital. Também tem uma fofoquinha desse meio, né, que eu já ouvi falar, não sei se é verdade. Parece que quando o Hayek foi para os Estados Unidos, o Friedman impediu o Hayek de lecionar na escola de Chicago. Não foi? Mas alguma coisa assim que aconteceu? Rola uma treta dessa, né? Rola essa fofoca, né? De que o Friedman tinha um pouco de receio do Hayek. Eu acho que não foi que ele não quis que ele fosse. Ele não disponibilizou recursos, porque as universidades americanas são muito assim, né? Você pode vir dar aula aqui, mas você tem que arrumar um fundo que vai te bancar aqui. Tem muito isso, né? Principalmente antigamente. Então, eu acho que ele não quis liberar o recurso que era dele para bancar o Hayek. Então, aí o Hayek conseguiu ir lá para psicologia e lá ele conseguiu um fundo para bancar a ida dele para Chicago. Mas é muito assim, eu acho que é mais fofoca, porque, por exemplo, me disseram que o Friedman tinha convidado, quando ele estava montando a escola de Chicago, ele tinha convidado o Rothbard.
Harvard para ir para Chicago. E o Rothbard não foi justamente porque ele estava escrevendo o Man Economist, porque o Rothbard fez o doutorado em Columbia, né? Boa parte da galera da escola de Chicago veio de Columbia, né? E o Rothbard, a tese de doutorado dele, ele trabalhou junto com o Steelers, né? Então, assim, os caras eram muito próximos ali. E aí o Rothbard não foi porque ele, não, eu tô terminando de escrever um livro meu aqui, que tá tomando muito tempo, eu vou ficar por aqui em Nova York. Então, foi um pouco disso, assim, a gente não sabe até onde, o pessoal gosta muito de popilha, de falar que eles se odiavam. Não, né? Eles participavam juntos de reunião da Mont Pelerin. Então, assim, é porque quando diverge as ideias, eu também não vou ficar dando palco com um cara que pensa diferente de mim. Então, é um pouco disso, né? De relação de amor e ódio que esses caras tinham, né? É profissional dos caras, né? De, não vou dar palco com um cara que pensa diferente de mim e tal. Ou se sentiu ameaçado de alguma forma também. A gente sabe que essa briga de egos acontece em todo lugar. Né? O meio acadêmico, universidade, tem muito ego, né? Adriano, muito obrigada por esse conhecimento. Acho que esse vídeo ficou bem legal. Se você ficou comigo até aqui, comenta um eu fiquei, comenta se você aprendeu alguma coisa, o que você já sabia, o que você não sabia. Não deixe de seguir o Adriano também nas redes sociais e vou te pedir para finalizar aqui, deixar suas palavras finais. Quem não for na conferência de escola austríaca é comunista. Nós estamos... A última conferência que a gente fez foi há 5 anos atrás. Então você tem que garantir logo o seu ingresso, porque assim, a gente vai fazer lá no Teatro B32, ali um lugar, é um teatro muito moderno, é muito legal lá. Só que ele não é grande, ele é 400 e poucas pessoas. Então corre os ingressos. A área VIP, eu acho que já tá quase acabando os ingressos da área VIP, que tá indo muito bem, graças a Deus. A área VIP é uma área, não só uma área especial separada para você assistir, como o pessoal da área VIP vai para um jantar depois com os palestrantes. Então corre para garantir o seu ingresso, 9 de agosto. Estão 5 anos sem essa conferência. Vamos juntar os grandes nomes da escola austríaca, os professores trabalharam e trabalham com a escola austríaca no Brasil. Não vai dar para trazer muita gente, porque a gente vai fazer um evento só de um dia, né? Mas o próximo a gente quer voltar a fazer eventos de 2, 3 dias, como a gente fazia no passado. E é um pouco disso, galera. Vamos lá, a gente vai se encontrar lá, vai ser super legal. Gravem essa frase: quem não for é comunista. Vou deixar o link aqui na descrição, eu também vou deixar ele destacado nos comentários para você garantir o seu ingresso. Muito obrigada por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo.